Bom dia, boa tarde, boa noite aos meus caros alunos e minhas caras alunas do curso Pré-ENEM, né? O Pré-ENEM Solidário. Estamos aqui para resolver, né, mais uma questão nossa aí, a segunda parte da nossa lista. Eu gravei a primeira parte, né? Há algum tempo, na verdade, acho que é umas 2 semanas, 3 semanas. Então já estamos um pouco atrasado para essa segunda parte, mas não muito, né? A gente ainda está no mês de maio, a gente não tem ainda assim essa celeridade toda, né? Ao dia da nossa prova. A gente não sabe ainda, né, se vai ser em novembro, dezembro ou janeiro de 2022, né? Dezembro, novembro de 2021 ou janeiro de 2022. Como eu gosto de dizer, sem mais delongas, vamos para a nossa lista aqui. Então, eu fiz na primeira parte até a questão 6, está aqui, né? Vou deixar aqui no centro. Então, vamos ver aqui a questão 7. A questão 7 é uma questão teórica sobre trajetória, uma questão batida, muito cobrada, mas a gente já sabe. Então, o aluno do professor Tiago Magalhães ou do professor João Nanes já sabe resolver esse tipo de questão. Recentemente, o PAN, Programa Alimentar Mundial, efetuou lançamentos aéreos de 87 toneladas de alimentos, sem uso de paraquedas, na localidade de Luvemba, em Angola. Os produtos foram ensacados e amarrados sobre placas de madeira para resistirem ao impacto da queda. Está aqui o site, né, a fonte. A figura aqui abaixo, né, ilustra o instante em que um desses pacotes é abandonado do avião. Para um observador em repouso na Terra, né, sobre a Terra, o diagrama que melhor representa a trajetória do pacote depois de abandonado é... Então, aqui eu tenho um avião, a pessoa sobre a Terra. O avião, com certeza, ele está se deslocando, né, porque senão ele cairia. Se ele tivesse parado no ar, né, feito beija-flor, ele não fica como beija-flor, então ele está se deslocando. Para a direita, né, pelo desenho aqui da aeronave aí, né, do avião. O que é que acontece? Para um observador dentro do avião, as caixas elas caem aqui sobre a trajetória 3. A pessoa vê caindo exatamente... por quê? Porque quando a caixa é lançada, ela, pela lei da inércia, ela continua com a velocidade do avião. Então, o que é que acontece? A caixa vai aqui, né? O avião está aqui e vou botar um avião maior, né? Aí ele solta a caixa faz assim, né? Então, quem está dentro do avião vai ver a caixa descendo, pois a caixa está com a mesma velocidade do avião. Mas quem está em repouso, ali sobre a terra, vai ver essa trajetória aí parabólica, semi-parabólica, da letra, né, do algarismo romano 5, na verdade, a letra não, né? Letra V, mas o algarismo romano 5. Essa é a trajetória observada pela pessoa em repouso sobre a Terra. Então, resposta à letra E. Resposta à letra E. Aqui, sem mistério profundo, né? Aqui, né, botar bem marcadinho aqui, porque não tem como a gente errar. Tranquilidade, tranquilidade, sem nenhum mistério aqui nessa questão 7. Vamos para a questão 8, que a questão 8 ela não tem tanto mistério, ela tem conta para a gente realizar. Então, preste atenção no passo a passo que eu vou fazer aqui dessa questão 8. Ao ultrapassar uma viga de madeira, uma bala tem sua velocidade escalar variada de 850 metros por segundo para 650 metros por segundo, ou seja, ela é freada, né? Há uma diminuição da velocidade em 200 metros por segundo, essa diminuição. A espessura da viga de madeira aí é de 10 centímetros. Admitindo o movimento como sendo uniformemente variado, o intervalo de tempo em segundos em que a bala permanece no interior da viga foi aproximadamente, como eu disse, né? Aqui a gente vai trabalhar
Ixi, eu já saí direto. Eu queria ter entrado já no quadro branco aqui, o Bird, né? Apareceu ele aqui. Deixa eu ajeitar aqui. São muitas coisas aqui para a gente resolver. O que é que acontece? O que é que nós temos aqui, né? Deixa eu pegar meu touchscreen aqui para escrever. Eu tenho uma viga de madeira, aqui, né? Colocar ela aqui. Que ela possui uma espessura de 10 centímetros. Transformando para metro, eu já sei que é 0,1 metro. Então, a bala, ela adentra aqui a viga e ela vem colocar aqui até aqui na viga, né? Na verdade, eu posso pensar o momento que ela adentra a viga e o momento que ela sai da viga, mas a distância aqui é a mesma, 10 centímetros. Que ela entra e que ela sai. Ela tem que percorrer a viga toda, né? Uma viga de 10 centímetros ou 0,1 metros. Aí o que é que ocorre? A velocidade de entrada aqui é 850 metros por segundo. E a velocidade de saída é 650 metros por segundo. A pergunta é qual é o tempo para a bala percorrer toda a espessura da viga, né? Os 10 centímetros, os 0,1 metros aqui, né? Transformando de centímetros para metro. Eu quero o tempo, né? Porém, antes do porém, né? Como eu quero o tempo, eu posso calcular dessa forma, né? V é igual a V0 mais AT. Por quê? Porque eu vou utilizar as equações horárias do movimento uniformemente variado, que no caso aqui é essa equação horária da velocidade. Mas, professor, poderia utilizar a equação horária do espaço, né, da posição, aqui poderia também, sem problema algum. Só que, em ambas, eu tenho um problema. Qual é o problema? É o porém, né, que eu tinha começado, não falei, é a aceleração, que eu não tenho em nenhum e nem outro. Ah, professor, eu sei calcular a aceleração, que é ΔV sobre ΔT. Beleza, mas tu tem ΔT? É o que a gente quer. Então, se liga na parada do sucesso. E aí, professor, como é que eu consigo determinar a aceleração? Aí eu vou para Torricelli. Se eu não tenho tempo, eu vou determinar a aceleração por Torricelli. Ou seja, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔX, né? Ou D, que é o que ele percorre aqui na verdade, né? ΔX ou D. Nesse caso, eles são iguais, né? Eles são iguais. Aí, pô, a questão é elevar essas velocidades ao quadrado, né? Porque eu teria velocidade final ao quadrado, 650 ao quadrado, é igual a velocidade inicial ao quadrado, 850 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes o deslocamento, que é 0,1. Aí você vai à calculadora, né? Já vou filar aqui, né? Já vou pescar, vou colar aqui, né? Então, 650 ao quadrado é 422.500. Então, 422.500. 850 ao quadrado é 722.500. 2 vezes 0,1, 0,2 vezes A. Passando esses 722.500 para o outro lado, o que é que eu tenho? 0,2A é igual a 422.500 menos 722.500, que vai dar 300.000, essa subtração, né? Então, vou continuar aqui em cima. Estou apagando aqui para continuar aqui em cima. Então, o que é que nós temos? Espera aí. Opa! O que é que nós temos aqui? Trazer para cá, né? Deixa eu separar aqui para tentar uma mínima organização. Então, 0,2A é igual a menos 300.000. Eu estou subtraindo um número menor por um número maior, né? Então, fica negativo. Então, A vai ser menos 300.000 dividido por 0,2. Menos 300.000 dividido por 0,2 é como se fosse 3 milhões dividido por 2, ou seja, 1.500.000. Vou colocar aqui, A é 1.500.000. Vou colocar em notação científica, beleza?
beleza. 1,5 vezes 10 à sexta metros por segundo ao quadrado. 300 mil é 3 vezes 10 à quinta. 3 milhões é 3 vezes 10 à sexta. 3 dividido por 2, 1,5. Aí fica negativo, né? Menos 1,5. E agora eu posso substituir a quá aqui, né? Aqui. Eu tenho velocidade final, inicial e aceleração e aceleração. Pronto, falta o que? O tempo, que é o que eu quero. Então, vou terminar aqui. Deixa eu carregar aqui, pegar o mouse. Para carregar aqui, para escrever aqui em cima. Então, finalizando. Vou botar até aqui, né? Para a gente saber. Que F grande. Finalizando. Eu vou usar essa equação aqui, que é mais rápido, né? Equação horária da velocidade no movimento retilíneo uniformemente variado. Aí o que é que nós temos? V igual a V0 mais AT, 650, é igual a 850, menos 1,5 vezes 10 à sexta, T. Joga quem tem T para o lado, quem não tem T para o outro, né? Então, menos vai para lá, mais 1,5 vezes 10 à sexta, T, é igual a 850 menos 650. Carregar todo mundo para lá, né? 850 menos 650, deixa eu separar também aqui, né? É igual ao que? 200. Então, eu tenho 1,5 vezes 10 à sexta T é igual a 200. 1,5 vezes 10 à sexta está multiplicando, eu vou passar dividindo. Aí eu tenho 200 dividido por 1,5 vezes 10 à sexta. Como eu disse, essa questão daqui ela é conta. Mas vocês, qualquer coisa, revejam aí. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me procurem aí nas redes sociais, no YouTube, que vai ficar gravado aqui, né? No Google Sala de Aula da turma de vocês. Então, o que é que nós temos aqui? Dividindo 200 por 1,5 vezes 10 à sexta. Eu já tenho a resposta por aqui. Dá 1,3 aproximadamente, vezes 10 a menos 4. Porque eu ia dividir 2 por 1,5, né? Fica 10 ao quadrado aqui, né? 200 é 2 vezes 10 ao quadrado, dividido por 10 à sexta, né? Repete a base, subtrai os expoentes, 2 menos 6 menos 4. Aí 2 dividido por 1,5 dá aproximadamente 1,3, né? Segundos. Então perceba, né? Recapitulando o que nós fizemos aqui. Primeira coisa que eu fiz foi calcular a aceleração. Por onde? Pela equação de Torricelli. Então comecei aqui. Primeiro eu fiz o desenho, né? A análise toda aqui nossa. Aí depois eu vim para cá. Aí eu fui calculando aqui, né? Aí eu fui calculando aqui, tarará, tarará, tarará. Aí no fim nós temos exatamente a aceleração aqui. A aceleração aqui. E agora, da aceleração, nós caímos para cá para determinar o tempo, né? O tempo via a equação horária da velocidade. Então, não tem mistério aqui. Resposta, como eu disse, é para dar um salto logo para cá. Resposta, letra B. Resposta, letra B. Aproximadamente 1,3 vezes 10 a menos 4. Beleza, tranquilidade aí, tranquilo, né? Vamos lá para cá. Um carro viajando em uma estrada retilínea e plana com a velocidade constante. Deixa eu carregar para cá, para ficar no centro aqui, né? Velocidade constante igual a 72 km por hora, passa por outro carro, né, que está em repouso no instante t igual a 0. O segundo carro acelera para alcançar o primeiro com aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado. O tempo que o segundo carro leva para atingir a mesma velocidade do primeiro. Não é atingir ainda, chegar, alcançar o primeiro, e sim atingir a mesma velocidade, né? Então, vamos lá montar essa questão aqui. Montar essa questão. O primeiro carro, deixa eu puxar um para cá, outro para cá. O primeiro carro, ele está com a velocidade,
velocidade de 72 quilômetros por hora. Essa questão o quê? A questão 8, a questão 9. Questão 9. Questão 9. Que a gente já sabe transformar para metros por segundo, né? Divide por 3,6. Então, eu tenho 20 metros por segundo. É aí tranquilidade, né? O segundo carro, ele está em repouso, velocidade igual a zero, quando o primeiro passa por ele. Aí ele começa a acelerar, com aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. A pergunta é qual é a velocidade, em quanto tempo, né, ele vai atingir a velocidade do primeiro carro. Então, qual é o tempo necessário para assumir a velocidade do primeiro carro, que é 20 metros por segundo. Então, tranquilidade aqui. V igual a V0 mais AT, né? Não tem para onde a gente correr. Eu tenho V, eu tenho V0, eu tenho A, eu quero T. Então, não tem para onde a gente correr. Aqui é a equação horária da velocidade do MR e o V. Não tem muito mistério. Eu ia pensar, pô, é Torricelli, é não sei quem e tal. Não, aqui direto e reto, V é igual a V0 mais AT. Então, V final é 20, que é a velocidade que eu quero que o segundo carro atinja. Velocidade inicial é 0. A é 2, T é o que eu quero. O 2 não está multiplicando, eu vou passar dividindo, né? Porque 0 mais 2T é 2T. Aí eu tenho T é igual a 20 dividido por 2, que é igual a 10 segundos, né? 10 seconds aqui. Então não tem mistério. Deixa eu me tirar aqui, para vocês darem uma olhada. E a gente ir lá marcar onde tem 10 segundos. Onde tem 10 segundos, aqui, letra D de dado. D de dado. Beleza, beleza, beleza. Vamos seguir o nosso ritmo, o nosso fluxo suave na nave, né? Então, em uma revista especializada em automóveis, afirma-se que um determinado veículo ele acelera de 0 a 108 km por hora em 7,2 segundos. Supondo que tal veículo desenvolveu MRUV no citado intervalo de tempo, o espaço percorrido pelo mesmo em metros é. Então, vamos ver aqui, né? Vamos montar primeiro, porque a montagem é o segredo do sucesso do negócio, né? Então, questão 10 é o segredo do sucesso. Então, vou pegar aqui, né, questão 10. O carro, ele acelera, né? Ele atinge uma velocidade, né, de 0 até 108 km por hora em 7,2 segundos. Então, esse é o caminho dele, né? Ele vai de 0 a 108 km por hora em 7,2 segundos. Beleza. Eu preciso do que ele quer, o espaço percorrido. Eu posso vir para cá, ó. Como eu tenho tempo, né? Eu posso usar o V igual a V0 mais AT, mas eu não tenho A. Não posso, né? Porque eu quero espaço percorrido, né? Então, eu poderia usar o S ou o X é igual a X0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2, ou usar Torricelli, né? V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta X, pois eu quero o delta X. Professor, eu tenho A? Tenho, porque eu tenho variação da velocidade e tenho tempo. Então, eu tenho como determinar o A, que é delta V sobre delta T. Ou seja, só que aí eu vou colocar o seguinte, né? Ele está a 108 km por hora, dividido por 3,6, ele vale 30 metros por segundo, né? A velocidade no Sistema Internacional de Unidades. Então, velocidade final menos velocidade inicial, dividido pelo tempo gasto, né? Tempo final menos tempo inicial. 30 menos 0 dividido por 7,2, eu tenho 30 dividido por 7,2. Eu vou deixar indicado aqui, né? Metros por segundo ao quadrado. Porque no fim aqui eu consigo, essa divisão aqui vai me dar um número irracional. Até vou ver, né? Quem quiser
colocar, né? Ah, vou calcular 30 dividido por 7,2. Deixa eu dar 4,166 e vai meia aí, né? E vai meia metros por segundo ao quadrado. Aí eu tenho V final ao quadrado, né? Usando Torricelli. Eu tenho V final ao quadrado, que é 30 ao quadrado. É igual a V0 ao quadrado, que é 0 ao quadrado, mais 2 vezes A. Eu vou botar indicado, como eu disse para vocês, né? 30 dividido por 7,2 vezes ΔX. Fazendo as contas aqui necessárias, eu vou ter 900. 0 ao quadrado é 0, mas qualquer coisa é a qualquer coisa, né? 2 vezes 30 é 60, dividido por 7,2 vezes ΔX. Eu vou passar, né, fazer aquele meio pelos extremos. Eu vou passar o 7,2 multiplicando e o 60 dividindo, para eu ficar com o meu ΔX, né? Então, ΔX é igual a 900 vezes 7,2 dividido por 60. Pronto, agora tem como eu fazer essa conta sem muito mistério, sem muita irracionalidade. Então, 60, 10 dividido por 10, 72 dividido por 6 dá 12. Então, 7,2 dividido por 6 dá 1,2. Aí eu faço agora 1,2 vezes 90. Deixa eu procurar aqui, está lá em cima, 108. Então, minha resposta aqui é 108 metros. Então, você multiplica, né? 90, que é o que tem aqui, vezes 1,2. Vai dar 108 metros. Então, vamos lá. 108 metros é a nossa resposta. Aqui, cadê? 108 metros. Resposta à letra C. Resposta à letra C. Sem muito mistério, óbvio, né? Uma continha a mais ali, uma continha menos diferente dessa questão 8, né? Revejam a nossa questão 8. Revejam aí. 9, 10, 11. Pronto, essa 11 aqui é tranquilinha. Tranquila. Eu só aproveitei esse momento para definir uma questão aqui, né? Que os alunos sempre confundem. Um corpo movimenta-se sobre uma reta e sua posição em metros é dada em função do tempo, em segundos, pela equação S é igual a 7 mais 6t menos 2t ao quadrado. O instante que o corpo inverte o sentido do movimento, que é onde vocês se confundem, e a sua velocidade no instante t igual a 4 segundos são, respectivamente. A velocidade é tranquila. Eu vou fazer primeiro aqui, exatamente para você perceber. O outro eu vou definir duas questõezinhas aqui, né? Então, o que é que nós temos aqui na questão 11? Ele deu a equação horária da posição, né? S, por isso que eu uso mais o X, né? É igual a, acho que era 7, deixa eu ver aqui. 7 mais 6t menos 2t ao quadrado, né? 7 mais 6t menos 2t ao quadrado. Se você lembrar, ó, esse aqui é meu S0, meu X0, né? S0, meu V0, e aqui não é o meu A, aqui é o meu A dividido por 2. Então, eu sei que V0 vale 6 metros por segundo ao quadrado. Não vou precisar do 7 aqui, né? E meu A sobre 2 vale menos 2. Então, A sobre 2 é igual a menos 2, meio pelos extremos, 2 vezes menos 2, menos 4, né? Então, A é igual a menos 4 metros por segundo ao quadrado. E por que eu fiz isso? Porque eu sei montar que V é igual a V0 mais AT. Aí eu vou montar minha equação horária da velocidade a partir da equação horária da posição. A partir da equação horária da posição. Então, V é igual a V0, que é 6. A é menos 4, então menos 4t. Então, essa é a minha equação horária da velocidade a partir da equação horária da posição. Ele pede velocidade para t igual a 4, né? Então, qual é a velocidade quando o tempo for igual a 4 segundos? 6 menos 4 vezes 4, né? No lugar do t, eu coloco 4. 4 vezes 4 é 16, né? Eu fico com 6 menos 16
Então, a velocidade no tempo 4 segundos é de menos 10 metros por segundo. Então, velocidade ok. Mas ele pede outra coisa. Qual é, acho que o tempo em que ele inverte o sentido do movimento? A gente tem duas questõezinhas aqui. É inverter o sentido, que é o que ele pede. Inverter o sentido. E tem outra coisa que aparece nas nossas questões, que é passar pela origem. Passar pela origem. São diferentes. Inverter o sentido, eu estou indo para a direita e volto para a esquerda, ou vice-versa, estou indo para a esquerda e volto para a direita. Para inverter o sentido, eu preciso parar. Ou seja, eu estou indo, paro para voltar. Eu não dou um cavalo de pau, mesmo que eu dê um cavalo de pau para poder voltar num carro, né? O carro tem que dar uma paradinha para poder voltar. Então, quando há inversão do sentido, significa que minha velocidade é igual a zero. Passar pela origem é o espaço, né? A posição. Eu gosto de posição, né? A posição igual a zero. Ou x, né? Eu gosto do x igual a zero. Então, o que é que a gente tem? Eu vou pegar a minha equação horária da velocidade, como eu quero inverter o sentido. Inverter o sentido. A equação horária da velocidade eu vou igualar a zero, né? Vou fazer aqui em cima. Vou igualar a zero. Então, eu pego 6, ou posso botar 0, é igual a 6 menos 4t. Então, quem tem t vai para um lado, quem não tem vai para o outro, menos 4t vai para lá. 4t é igual a 6. O 4 está multiplicando, vou passar dividindo. 6 é igual, t é igual a 6 dividido por 4, que dá 1,5 segundos. Então, o tempo que ele leva para inverter o sentido é de 1,5 segundos. E a velocidade, quando o tempo é de 4 segundos, é de menos 10 metros por segundo. Então, a resposta aqui, vamos lá marcar, 1,5 segundos e menos 10 metros por segundo. Resposta à letra A. Resposta à letra A. Então, tranquilo aí. A questão 12, ela é uma questão de movimento sobre um plano. É movimento sobre um plano. Eu ainda não vi com vocês nas nossas aulas, porém, eu vou resolver lá aqui para a gente já ter noção. Para a gente já ter noção aqui de como a gente resolve. Só que a gente vai perceber o seguinte, num movimento plano, né, um movimento em duas dimensões, vou ler aqui, porque aí eu vou fazer meus desenhos. Em um avião sobrevoando em linha reta, uma planície com velocidade de 720 km por hora, e a uma altura de 2.000 metros, ele deixa cair um objeto. Feita aquela questão 7 lá. Desprezando-se a resistência do ar, a que distância em metros do ponto diretamente abaixo do avião, no momento da queda, o objeto atingirá o solo. Então, vamos ver aqui. Deixa eu zerar aqui. Ok. Fazer os desenhos aqui, né? Questão 12. Eu tenho aqui o solo. Vou vir fazer meus desenhos aqui. Aqui acho que é ainda melhor, que deve ter algumas coisas aqui para me ajudar. Aqui é o meu solo. E aqui eu vou pegar um avião para cá. E essa aqui é bem pequenininha. Pegar um avião. Igual a chave, né? Ah, o disco voador. Então, aqui já é bom. Cadê? Pegar o avião. Esse é o avião. Aqui. Ok. O solo. Os solos de guitarra. Aqui. Aí eu gosto de colocar aqui, né? Para dizer que é o solo. Aí eu tenho a velocidade do avião. Aqui. Eu tenho a altura que ele está do solo. A altura que ele está do solo. Vou lá relembrar, né, os valores. Ele pede, na verdade, qual é essa distância horizontal que
o que ele lança do avião cai sobre o solo, né? Que a gente sabe que essa é a trajetória. Uma coisa que eu já vou antecipar para vocês é que os movimentos eles são independentes, só que é um exceto, né? Eles são independentes, só que tem uma coisa que une os dois movimentos, né? Que é o tempo. É o tempo. Na verdade, quando eu tenho um movimento em duas dimensões, um movimento sobre um plano, então movimento sobre um plano, eu tenho que pensar sempre. Eu vou ter um movimento horizontal, ou seja, o objeto caindo, ele cai, que é o movimento vertical, e vai, nesse caso aqui, para a direita, que é o movimento horizontal. Ele faz os dois movimentos simultaneamente. Ele faz os dois movimentos simultaneamente. No caso, o horizontal e o vertical. Galileu já tratava, né? E é comprovado que eles são independentes. Independentes. O movimento horizontal é independente do movimento vertical. Mas tem uma coisa que os une, que é o tempo. O tempo une os dois. O tempo une. O que significa isso? Que o tempo do movimento horizontal será o mesmo tempo do movimento vertical. É a única coisa aqui que os une. Eles são independentes. Eu estou falando isso por quê? Porque exatamente é a partir desse conceito aqui que o tempo une os movimentos que eu consigo resolver essa questão. Porque o tempo que ele vai para a direita é o tempo que ele está descendo, ou seja, é tudo, nesse caso aqui é simultaneamente, né? Ele está caindo e indo para a direita. Então o tempo vai unir. E se ele caísse em linha reta aqui, óbvio que é que acontece. O tempo é o mesmo de queda. O tempo de queda aqui é o mesmo. Então eu vou considerar que o tempo que ele desce é o mesmo tempo que ele vai para a direita. Então eu vou calcular o tempo de descida e depois substituir aqui na ida para a direita. Só vou pegar os valores, né? A velocidade é de 720 km por hora, né? Que a gente já viu que 72 km por hora vale 20 metros por segundo, então 720 km por hora são 200 metros por segundo. É só dividir por 3,6 e a altura é de 2.000 metros. E a altura aqui é 2.000 metros. E aí, como é que eu vou determinar? Ó, esse deslocamento lateral, no caso horizontal, para a direita, eu posso pensar no S é igual a S0 mais VT, né? Porque tem outra questão no movimento do lançamento oblíquo. O movimento horizontal, ele é um move. O movimento vertical é MR e o V. Outra coisa para anotar aqui, né? O movimento horizontal, ele é move. No caso de lançamento oblíquo, né? Lançamento oblíquo. E o vertical é MRUV. É MRUV. Como eu falei para vocês agora que o movimento do lançamento oblíquo horizontal ele é um move, um MRU, né? Um move não, Tiago. Um MRU. Apaga, reconecta e vamos lá, né? MRU. MRU, movimento retilíneo uniforme. Aí o que é que a gente tem? X é igual a x0 mais VT, né? S é igual a S0 mais VT. Mais VT. Aí o que é que acontece? X menos x0 é D. Quando eu passo x0 para o outro lado, né? VT, isso aqui é D, é igual a VT. O V eu tenho. É a velocidade, ó. Percebe que o avião está indo para lá, essa é a velocidade horizontal. Essa é a velocidade horizontal. Falta quem? O tempo. O tempo que nos une. Falta o tempo. Então, o que é que eu preciso? Eu vou calcular o tempo de queda e substituir aqui. Só que perceba que na queda eu não tenho velocidade de descida. Minha velocidade é para a direita, não é descendo. Então, velocidade inicial de queda é 0. Então, vamos anotar aqui, né? A queda, eu vou usar aquela fórmula. H é igual a 1 meio de GT ao quadrado. Se eu tivesse velocidade inicial, seria, né? H, só para lembrar, né? Se eu tivesse velocidade inicial, eu vou colocar ela completa. V0T mais
1 meio, como está caindo é mais, né? Mais 1 meio de gt ao quadrado. Velocidade inicial, nesse caso aqui, é 0. Professor, mas é 200, não é 0, porque eu estou pensando na queda. Eu não tenho velocidade para baixo, eu só tenho velocidade para direita. Então, meu H eu já tenho, né? Que é 2000. É igual a 1 meio. Aceleração da gravidade, a gente considera 10 metros por segundo ao quadrado, vezes t ao quadrado. Então, o que é que eu vou ter aqui? Ó? 10 dividido por 2, 5. Então, eu tenho 5t ao quadrado é igual a 2.000. Passo 5 dividindo, t ao quadrado é igual a 2.000 dividido por 5. 2.000 dividido por 5, que dá 400. Logo, t é igual a mais ou menos raiz de 400. Só que o menos aqui, né, t ao quadrado é igual a 400, t é igual a mais ou menos raiz de 400. Como eu não tenho tempo negativo, aí eu considero, né, que meu t, raiz de 400 é 2. É 2 não, é 20. T é igual a 20 segundos. É o tempo de queda. Não posso botar menos 20 segundos. Então, o tempo de queda aqui é de 20 segundos. Então, se ele leva 20 segundos para cair, o seu deslocamento horizontal, eu substituo aqui, que o tempo nos une. O tempo que ele leva para cair é o mesmo tempo que ele leva para ir para a direita, porque é simultâneo. Ele está fazendo isso aqui, caindo e indo para a direita ao mesmo tempo. Então, esse deslocamento horizontal vai ser velocidade dele horizontal, que é 200, vezes o tempo de queda, que é 20. 200 vezes 20, 2 vezes 2, 4, né? Isso aqui vai dar 4.000 metros. 4.000 metros é a nossa resposta aqui da nossa questão. Então, uma novidadezinha aí, para a gente relaxar o cucuruto, né? Para a gente pensar um pouquinho. 4.000 metros, resposta letra E. Resposta letra E. Qualquer coisa, reveja essa questão, né? Para vocês da turma. É uma novidade para quem está vendo esse vídeo aqui aleatoriamente, randomicamente pelo YouTube. Já deve estar ligado nessa questão. Até meus alunos, depois da aula de hoje, né? À noite, estarão ligados nessa questão também. Beleza, beleza. Só aumentar aqui. Então, estamos juntos nessa jornada, né? Essa jornada aí ao longo do ano, nessa preparação rumo ao nosso objetivo, que é a nossa aprovação, né? Estamos juntos, guerreiros e guerreiras.